Vamos ficar em pé, meus amados irmãos, vamos tomar a palavra de Deus. Eu tenho, baseado neste evento glorioso do Nordeste para Cristo, estamos vindos de uma escola bíblica, de obreiros, na semana passada. A igreja também já vindo em festa. Nós já estamos há 3 semanas, né, irmão Luiz, em festa. Né, irmão Luiz, a gente se encontrou algumas vezes ali no tempo central, na nossa escola bíblica de obreiros. E o tema todo está girando em torno do Evangelho. E nada mais justo do que nós caminharmos um pouco mais. E agora eu peço aos irmãos que abram o Evangelho de Mateus, que é o primeiro evangelho, o primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 10, dos versículos 5 ao versículo 10. São apenas estes versículos para nós meditarmos nessa noite. Mateus, capítulo 10, dos versos 5 ao verso 10. Vou tentar ser o mais objetivo com os irmãos, que eu estou devendo a vocês meia hora, da quinta-feira passada. E eu preciso ganhar esses créditos hoje com os meus irmãos, para os irmãos não ficarem zangados. Mas é porque o sermão que o nosso pastor deu era 11 páginas, meu irmão. Então eu tive que resumir o mais sintético possível para afirmar aos irmãos. Mas hoje nós vamos caminhar neste texto. São as instruções, e este é o tema dessa noite, as instruções de Jesus acerca da missão. Amém? São algumas instruções, elas são diversas, mas eu quero abordar apenas o que está nestes versículos, que também servem muito e irão servir muito para nós durante esses próximos dias. Amanhã haverá oração dos casais, e essa oração dos casais também será uma oração em prol do Nordeste. A igreja que quiser vir participar, os casados, virem aqui participar. E também no sábado nós estaremos juntos, domingo. E esse texto ele vai nos dar instruções necessárias para este momento, para este tempo. E nós vamos ler juntos agora para a glória de Deus. Amém? Vamos ler? Glória a Deus. Estarei lendo hoje na NAA. Amém? Se puder colocar nesta versão, eu agradeço. Muito obrigado. Vamos ler juntos, meus irmãos. 1, 2, 3. Jesus enviou esses 12, dando-lhes as seguintes instruções: não tomem o caminho que leva aos gentios, nem entrem nas cidades dos samaritanos, mas, de preferência, procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pelo caminho, preguem que está próximo o reino dos céus. Curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Vocês receberam de graça, portanto, deem de graça. Não levem ouro, nem prata, nem cobre, nem cintos em seus cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque o trabalhador é digno dos seus salários. Amém? Glória a Deus. Diga assim comigo: eu vou seguir as instruções de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar por esta palavra. Pai, nós te agradecemos, meu Deus, por este momento, por esta noite tão maravilhosa que o Senhor nos dá. Uma alegria, Senhor, é estar na tua casa. Como o salmista já declarou: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E aqui está a tua igreja reunida, uma igreja que deseja falar do teu nome, uma igreja que deseja proclamar, Senhor, o teu nome nestas ruas, neste sábado. E nós estamos, Senhor, nesta noite te orando. É o Nordeste para Cristo, Senhor, é o Nordeste que pertence a ti. Esta não é apenas, Senhor, um jingle, não é apenas, Senhor, uma frase, ó Deus, de efeito, mas também, Senhor, é a oração da tua igreja que está te clamando. O Nordeste é teu, o Brasil é teu, Fortaleza é tua, o Ceará é teu, Jardim Guanabara, Jardim Iracema, Quitino Cunha, Vila Velha, Senhor, é teu, Senhor. Esses bairros são teus, eles pertencem a ti, e tu és o Deus que estará salvando, ó meu Deus, através da proclamação do Evangelho que a tua igreja irá pregar. Nos ajuda, Senhor, que a tua palavra nessa noite, meu Deus, ela possa estar nos dando a orientação, nos dando, Senhor, a instrução clara para nós aprendermos, para nós obedecermos e colocarmos em prática a grande missão que o Senhor tem, ó Deus, enviado para nós realizarmos. Ajuda-nos, Senhor, a sermos fiéis na missão que recebemos, a sermos, ó Deus, dispenseiros fiéis da tua palavra e do teu evangelho. Tudo isso, ó Deus,
Nós te oramos, Senhor, nós te pedimos, ó Deus, para que nesta noite o Senhor se revele na Tua palavra e nos alimente pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podeis sentar, meus amados irmãos, tomados da palavra do Senhor, olhando para uma frase de um missiólogo muito conhecido, escritor do livro O Clamor do Mundo, chamado Oswald Smith. Ele sintetiza o Evangelho de Cristo e ele declara que Cristo nos deu uma missão. E ele diz: a missão que Deus em Cristo deu à igreja é fazer missões. Não há outra missão que Deus não nos tenha dado. Não há outra tarefa mais sublime que Deus não tenha compartilhado, que não seja a sua própria missão. E quando eu falo da sua própria missão, nós estamos declarando que a missão de resgatar, Lucas 19, versículo 10, a missão de procurar os perdidos, a missão de salvar os perdidos, a missão de morrer pelos perdidos, a missão de perdoar os perdidos, é a missão do próprio Cristo. Ele diz isso na casa de Zaqueu, depois do jantar, e depois de declarar que a salvação veio até aquela casa, aquele publicano, e Jesus declara isso porque o Filho do Homem é quem veio buscar e salvar o perdido. E esta é a maior clareza do Evangelho sobre a missão de Cristo. A missão dele não era outra senão nos salvar do mundo, nos salvar da perdição, nos salvar do inferno e nos dar uma vida eterna nele. Glória a Deus. Mas esse mesmo Jesus que tem esta missão clara, esta missão objetiva, ele delegou a pessoas, ele compartilhou. E quando nós falamos de delegação, nós estamos falando, não é que Deus deixou de fazer a missão ou abandonou a missão, é que Deus na realidade resolveu compartilhar com outras pessoas esta missão nobre e tarefa que é dele. Deus não deixou de salvar, amém? Todo dia Jesus está salvando. E ele mesmo diz, olha, para ser salvo é necessário que o Espírito convença o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, são ações que o próprio Deus realiza para nos salvar. Lá em Atos capítulo 5 também, os irmãos depois vejam em casa, vai nos dizer que a cada dia era o Senhor que ia acrescentando à igreja aqueles que haviam de ser salvos. Ou seja, é o próprio Deus que está realizando esta missão. Mas Cristo, ainda em vida, resolveu compartilhar conosco. Quando nós falamos de delegação, nós estamos falando de um ministério compartilhado. A missão que estava sobre os seus ombros. Pastor, e onde é que está isso? Capítulo 10 de Mateus, você vai ver como uma grande verdade bíblica, Marcos capítulo 3 e Lucas capítulo 6, esses três textos do Evangelho de Cristo, eles nos dão uma clara evidência de que Jesus desejou bastante compartilhar a sua missão com a igreja, para que a igreja na terra se tornasse proclamadora deste evangelho e Cristo continuasse salvando os pecadores. E como Jesus realizou isso? Mateus 10 nos deixa claro, Jesus delegando a sua autoridade, Jesus delegando a sua missão, versículo 1, Jesus já começa no capítulo 10 de Mateus declarando, e tendo Jesus chamado os 12, e chama o texto de os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos para os expulsar e para curar todos os tipos de enfermidade. Veja que Jesus ele está delegando e compartilhando a sua missão a pessoas a quem ele escolheu. E se você olhar atentamente, é o momento em que a nomeação dos 12, os próximos versículos, você vai ver os 12 discípulos sendo chamados, nomeados, e Jesus dando a eles não apenas o nome de discípulos, mas dizendo para eles, olha, eu estou também dando uma parte da minha virtude sobre vocês. Vocês agora têm autoridade sobre o reino das trevas, sobre o inferno e sobre as doenças, e agora vocês levarão o meu nome adiante. É o momento em que nós vemos uma comissão real sendo formada.
E eu falo de comissão real porque o evangelho de Mateus é o evangelho onde Jesus é revelado como rei. 77 vezes a palavra o reino dos céus, na versão antiga, corrigida e fiel, já traz o reino de Deus. 77 vezes Mateus usa esta palavra, ou literalmente este embriólio de palavras, o reino de Deus ou o reino dos céus, para testemunhar que Jesus é o rei e tem um reino para trazer para este mundo. E em Mateus 10, o rei está comissionando seus súditos para receberem dele poder, para poderem levar o nome do reino adiante. E é por isso que ele começa dando nome a estas pessoas. E o versículo 5 vai nos ensinando, e eu quero ser o mais objetivo possível com os meus irmãos, na clareza que o texto nos aborda sobre as instruções de Jesus. Jesus não apenas chama, Jesus não apenas diz que tem o reino, Jesus não apenas diz, vocês agora são participantes comigo do reino, mas Jesus confia a estes homens a capacitação para eles, por onde forem, para onde eles irem, eles levarem também um testemunho de quem é Jesus sobre as suas vidas. Isso fala muito para os nossos corações. Jesus não apenas nos chamou, Jesus não apenas nos salvou, Jesus não apenas não nos deu nome, mas Jesus também nos envia para fazermos a sua obra. Veja, João capítulo 15, verso 16, onde o próprio Jesus, ele atesta isso. E ele diz de uma maneira muito bem clara, ele diz, olha, não foram vocês que me escolheram. E quando Jesus está se referindo a isso, Jesus está se referindo aos 12, quando ele chamou eles em Mateus 10. E ele está na última semana de vida, prestes a ser traído por um dos 12, prestes a ser entregue à morte de crucificação, e ele faz menção, e ele faz agora a lembrança ao começo da jornada que ele teve com esses 12, e ele diz, olha, não foram vocês que vieram até mim e disseram, Senhor, eu agora serei um teu discípulo, mas Jesus está dizendo, fui eu quem olhei para vocês e disse, vocês agora são meus discípulos, e sobre vocês eu estou dando autoridade sobre as trevas. É como nós hoje, nós não escolhemos se vamos cantar ou pregar. Se eu pudesse escolher não ser pastor, eu escolheria. E eu tentei fugir de Deus muito tempo disso. Mas cada vez que eu fugia, mais o cerco se acolchava, mais o negócio apertava, mais a coisa ia se apertando para o meu lado, e cheguei a uma hora que Jesus é o jeito. Eu te obedecer. Não estou aqui porque quero, não estou aqui porque escolhi, não. Foi porque um dia Jesus fez um cerco, ele disse, ou é desse jeito ou você não vai, meu filho. Ninguém escolhe ser obreiro da casa do Senhor, ninguém escolhe ser evangelista. É Deus quem derrama dons sobre a nossa vida e nos chama para fazermos a sua obra. Só que Ele não nos abandona, Ele nos dá poder para fazermos a sua obra com autoridade. Dê graças a Deus se hoje você está tendo o privilégio de servir na casa do Senhor e de ser útil no reino de Deus. Sabe o que é isso? É um Jesus que está se preocupando contigo e te chamando para um propósito. Não foram vocês que me escolheram antes, foi eu que escolhi vocês. E designei, e quando Jesus fala de designo, ele está dizendo, foi eu que dei a vocês o nome de apóstolos. Foi eu que enviei vocês, foi eu que dei a vocês autoridades. Mas eu não fiz isso para vocês estarem debaixo de 4 paredes, para estarem trancados dentro de um clube, para estarem se achando como uma igreja fechada. Não, eu fiz isso para que vocês vão, mas não vão vazios, vão cheios de sementes. Só pode dar fruto aquele que tem a mão cheia de sementes. Eu nunca vi um lavrador lavrar a terra com a mão vazia. Para que haja fruta, as minhas mãos precisam estar o quê? Cheia de semente. Aí Mateus 13 vai nos ensinar, em casa você lê a parábola do semeador. Nós temos a semente nas mãos, a palavra de Deus, e a nossa missão é semear. João 15, 16 ainda, coloque no telão, por favor. E Jesus vai dizer, e eu vos nomeei, vos designei para que vão, deem fruto, mas o vosso fruto, ele vem o quê? Permanecer. Quando falo de fruto permanecer,
Jesus está dizendo o seguinte: eu não quero que vocês evangelizem só um dia no ano e acabou-se. Quando ele fala de fruto permanecer, ele não está falando do fruto do Espírito. Ele está falando da obra de missão, ele está falando da ação, da missão da igreja. Ele está dizendo: eu quero que todo dia haja semente na mão de vocês para semear. E cada vez que vocês semearem, não se preocupe, o fruto daquilo que vocês semearam não vai se acabar, para que permaneça. Aí ele dá agora um consolo lá no final, para aquele que faz a obra. Ele diz: a fim de que tudo que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. O que é esse pedir? É na hora que um enfermo vem e você diz: em nome de Jesus, ser sarado, e a doença vai embora. É na hora que o demônio se manifesta, você diz: em nome de Jesus, demônio retroage, volta para o teu canto, e o demônio vai embora. É para que aquele que zomba de Cristo, você dizer: em nome de Jesus, seja desvendada as escamas dos teus olhos, e aquela escama sair. Para que tudo que vocês pedirem em meu nome, o meu Pai, Ele venha com. A igreja só faz a obra da missão se ela fizer em nome de. Agora vamos para Mateus 10:5. E Jesus enviou. João 15:16, Jesus está lembrando este dia que nós estamos lendo os dois textos hoje. Há um lapso de 3 anos entre João 10, em Mateus 10 e João capítulo 15. E Jesus está agora dizendo que está enviando os 12, dando a eles as seguintes instruções. Este enviar já nos dá de fato, com clareza, a primeira grande instrução que Jesus traz para a igreja para que ela possa fazer a missão. É que ninguém poderá fazer a missão se não for em nome de Jesus. A missão só existe por causa de Jesus. Nós só sairemos sábado por causa de Jesus. Nós só estamos fazendo o movimento que estamos fazendo por causa de Jesus. Nós só somos crentes por causa de Jesus. Nós só iremos para o céu e nos livraremos do inferno por causa de Jesus. Colossenses capítulo 1, versículo de número 13 até o 16, para nós lermos e entendermos melhor o motivo da missão ser Jesus. Paulo explica isso. Ele diz, vamos ler juntos? E ele, quem é ele? Jesus, nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Verso 14, ele diz: a quem é nele, em Cristo, temos a redenção. Essa redenção, meus irmãos, é o resgate. Redenção é: eu estava preso, alguém chegou lá e quebrou os grilhões que estavam sobre mim e me arrastou de lá. Mas não só a redenção, mas também a remissão. E remissão é pagar a dívida que eu tinha contra alguém. Jesus não apenas pagou a dívida, mas entrou na cadeia e nos arrastou da cadeia e disse: agora vocês estão livres dos seus pecados. Por que fazemos a missão em nome de Jesus? Porque Ele já fez tudo por nós. Aí entra o verso 15, Paulo dizendo: e é Ele, Jesus, que é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação. Quando a gente lê esse texto, a gente pensa que Jesus foi o primeiro ser criado no mundo. Mas não é isso que Paulo está afirmando. Paulo está declarando que, na realidade, Jesus é o primeiro dos ressuscitados. Por que nós celebramos em Cristo, fazemos em Cristo, pregamos em Cristo e realizamos a missão em Cristo? É porque a ressurreição, ela só existe por causa de Jesus. Tire a ressurreição da sua vida, você não tem mais alegria nem motivo de viver. Vem o pesadelo, vem a morte, vem o terror, os pavores da morte, os domínios do reino da morte. Tire a ressurreição da sua vida e veja se a sua vida valerá a pena. Não, não tem valor nenhum. Paulo diz: irmãos, vamos comer, beber, e amanhã eu já tenho a certeza, eu vou morrer. Mas nós temos toda uma esperança diferente dessa do mundo. Essa é a esperança que o mundo tem: comer, beber e sabe que vai morrer. O crente não, ele sabe, mesmo que eu morra, mesmo que tire de mim a vida, eu sei que o meu Redentor, ele vive e ele, por fim, ele irá se levantar. Glória a Deus! E o verso 16 de Colossenses 1, Paulo vai dizer: e pois nele foram criadas todas as coisas.
aquelas que são visíveis, invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, e está falando de governos, de principados, de potestades, tudo foi criado por meio dele para ele. Aí Romanos 11:36 vai nos afirmar Paulo, falando sobre o grande ápice da salvação, e que essa salvação abrange tanto os judeus como também nós, os gentios, e ele vai dizer que por dele, porque dele, por meio dele e para ele. Quem é ele aí? Jesus. São todas as coisas, seja a ele, portanto, a glória para todos sempre. Amém. Por que que nós fazemos a missão do evangelho e a proclamação do evangelho de Cristo? Não é por causa do pastor Samuel, não é por causa de A, não é por causa de B, não é por você. Porque a gente pensa assim, não, eu vou fazer essa obra aí que o pastor pediu por mim, eu estou doente, eu vou lá fazer um voto. Não, faça essa obra porque Jesus já te amou, porque Jesus já te salvou, porque Ele já deu tudo. E se Ele já deu tudo até aqui, Ele vai dar mais ainda, porque Ele é infinitamente poderoso para dar mais do que pedimos ou pensamos. Por que que a igreja se levanta para fazer dia após dia a missão? É por causa de Jesus. Tente repreender um demônio no meu nome, ele não vai sair. Tente repreender um demônio no nome de qualquer irmão, até da irmã Socorrinha. Saia em nome da irmã Socorrinha. Estou falando porque é irmã de oração da nossa igreja. Agora chegue lá e diga em nome de Jesus. Sai agora, porque eu não estou falando em nome de qualquer pessoa, é no nome que está acima de todos os nomes. Sai agora. Nós só estamos fazendo a missão da igreja, a missão de Deus em nome da igreja, por causa de Jesus. E Jesus enviou os 12. Jesus hoje está enviando mais do que 12, está enviando todo mundo, está enviando todas as igrejas, está enviando nós do Jardim Guanabara, para fazer a sua obra do Evangelho para a glória dele. Quem entendeu, diga amém. A missão só existe, diga assim, a missão só existe por causa de Jesus. Quando eu falo por causa de Jesus, eu estou dizendo que independente de eu estar ou não estar, do irmão estar ou não estar, Jesus estará lá. Que a gente fica assim, não, eu, né, se eu estiver na frente não acontece. Acontece, meu irmão. Não, se eu sair, nada vai desandar tudo. Não, não desanda não. A obra não é minha, não é sua, ela é de Jesus. Foi Ele que iniciou e é Ele quem vai terminar. Está lá em Filipenses 1:13, aquele que Ele faz tanto o querer como também o efetuar. Ele começa e Ele conclui a obra. Por que que Ele conclui? Porque Ele foi quem iniciou. Ele é quem o início de tudo, o primogênito de tudo isso, e Ele é quem Apocalipse vai chamar de ômega. Ele é o final. Ele é o princípio, Ele é o fim. Lá em 1 Coríntios, Paulo ainda vai chamar, Ele é o sim e o amém. Jesus, Ele tanto é a afirmação do que está fazendo, e Ele também é a conclusão desta obra redentora que Ele já efetuou no Calvário. Segunda instrução que Jesus traz, versículo ainda de número 5, do capítulo 10 de Mateus. Ele diz, não tomem o caminho que leva aos gentios. Isso nos fala de um segundo apontamento que Jesus nos traz, que a missão, ela para ser bem executada, precisa ser bem planejada. A missão não é feita de qualquer forma, não é assim, pastor, eu dobrei o joelho e agora eu vou sair para essa rua, depois eu vou para aquela rua, depois eu vou para acolá. Não, a missão é feita com planejamento. Só que tem um problema nesse planejamento, é que ele não é o nosso plano e nem o nosso jeito. E eu vou lhe mostrar isso agora biblicamente. Que às vezes o Espírito Santo até nos impede de ir em certo lugar, porque ele tem uma obra para fazer em outro. O planejamento não é nosso na missão, é de Deus. Às vezes a gente faz um plano, não, vou fazer assim, eu vou fazer desse jeito, é dessa forma. Aí vem Deus e diz, não é esse o plano que eu tenho para a tua vida, não é essa a forma como tu vai fazer. Abra aí agora, Atos 16, verso 6. Paulo acabou de vir do primeiro grande concílio da igreja, estava animado. A tarefa dele era dupla, ele queria visitar todas as 17 igrejas que ele abriu em 2 anos, depois visitar mais 14 cidades que ele ainda não havia ido. O plano dele era um plano muito realmente bem estratégico.
Mas o problema é que Paulo não contou com o Espírito Santo para isso. E o texto vai nos deixar isso bem claro. Vamos ler juntos? E ele chegou perto, versículo 6, começando, por favor. E percorreram a região de Gálatas, a região de toda a Galácia, Frígio-Gálata é a região de toda a Galácia. E tendo sido eles impedidos por quem? Pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província Tarso. O plano de Paulo era o seguinte: a Galácia ela fica subindo, e o plano de Paulo era passar pela Galácia, ir à região das 7 igrejas lá do Apocalipse, toda aquela região geográfica, e ir mais adiante em relação à região que hoje é chamada de Turquia. Era o grande plano de Paulo, mas o Espírito disse: não, eu tenho outro plano para ti. E olha que Paulo não ia tirar férias, Paulo não ia passear, Paulo não ia tomar banho numa praia, Paulo não ia tirar um frio numa serra, não. Paulo ia pregar o evangelho. Ia fazer a missão. Mas a missão, ela precisa ser contada com o planejamento de quem? Do Espírito Santo. E é por isso que ele continua dizendo: e eu cheguei perto da região de Mísia, tentaram ir para Bentínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Paulo foi teimoso. Paulo ainda quis insistir, as portas foram se fechando. Aí entra o versículo de número 8 do capítulo 16. E tendo contornado a Mísia, foram até Troade. E se contornar, eles viram que reto não dava para chegar. O Espírito Santo estava bloqueando as passagens. Eles tentaram criar um atalho. Eu vou por ali. Aí entra o versículo 9. Paulo continua teimando. Aí de noite, Paulo foi dormir e ele teve uma visão. E nesta visão ele viu um homem da Macedônia que fica no sul, na região inferior geograficamente. E ele estava em pé diante de Paulo e ele rogava dizendo: Paulo, passa na Macedônia e ajuda-nos. Passa na Macedônia e ajuda-nos. Glória a Deus. Aí vem o versículo de número 10. E assim que Paulo teve a visão, ele imediatamente entendeu e procurou partir para aquele lugar. Porque ele concluiu que havia chamado para eles de Deus para anunciar naquele lugar o evangelho. Até para fazer a missão de Deus, a gente precisa estar submetido à direção do Espírito. Tem gente que não quer nem submeter ao pastor para fazer as coisas, que é uma autoridade humana delegada por Deus, quanto mais o próprio Deus que ele não vê. Eu penso: não, o pastor está, mas eu vou fazer desse jeito, ele que se vire. Quem vai ter que se virar é você com Deus depois. Porque a Bíblia diz assim: se você não ama o seu irmão que você vê, como é que você diz que ama a Deus que você não vê? E eu troco esse versículo dizendo: se você não obedece aquele que você vê, como é que você diz que obedece àquele que não vê? Não é complicado? Por isso que Paulo está dizendo e nos ensinando através de Atos: olha, cuidado para não fazer a missão do seu jeito, da sua forma. A estratégia e o planejamento dela estão com quem? Com Deus. Pastor, e o que é que eu faço então? Peça a Deus, peça a Ele a estratégia certa, peça a Ele as ferramentas certas, peça a Ele: Senhor, me dar a palavra certa, a sabedoria certa, o caminho certo, a porta certa, o coração certo, a pessoa certa, para eu falar do Teu evangelho e do Teu amor. Quem está entendendo isso, diga amém. A missão só é feita com a estratégia de Deus. Você pode ser um bom gestor, um bom administrador, fazer 1001 planos, mas se Deus não estiver no meio daquele negócio, meu irmão, aquele plano vai virar papel. Vai virar nada se o Espírito Santo não fizer parte daquilo, se ele não orientar, se ele não abençoar, se ele não dirigir, aquilo vai ser plano, nunca realidade. É por isso que a obra de Deus, você pode vir do mundo corporativo para a obra do Senhor, você vai sentir um impacto forte e sério nisso, porque lá no mundo você aprende a planejar, e eu caminhei e caminho nesses dois mundos. Lá no mundo a gente planeja, faz tudo direitinho: planejamento, direção, controle, avaliação, retroavaliação, replanejamento, foco, intensidade, você sabe aonde precisa. Mas na igreja não, na igreja é conforme o Espírito Santo ele vai orientando, conforme ele vai dizendo, como diz João 3, aonde o Espírito soprar, para onde ele soprar, nós nos dirigimos. Como lá no deserto, se a sombra, aleluia, daquela nuvem parasse, todo mundo parava, mas se a sombra seguisse, todo mundo ia atrás daquela sombra. Se o fogo de noite da coluna dele ficasse parado, todo mundo parava, porque entendia: eu não vou sair daqui sem a presença de Deus, eu não vou sair sem a direção de Deus, sem a ajuda de Deus para fazer a missão.
A missão só é feita com as estratégias de... Por isso que Jesus alerta no verso 5. Não tomem o caminho que leva aos gentios. Porque essa era a primeira coisa na cabeça deles. Eles entendiam o seguinte. Os discípulos, não, os judeus, todos conhecem a Deus e eles não precisam do evangelho. Quem é que precisa do evangelho? Os cãos, que é os samaritanos, e os gentios. E qual é a primeira advertência de Cristo? Versículo 5. Cuidado, eu não quero que vocês nem vá gentios e nem vá até aos samaritanos. E vai para onde, pastor? Versículo 6, Jesus diz: eu quero que vocês aprendam a preferirem as ovelhas da casa de Israel. Aí uma lição importante, Jesus nos ensina, é que a missão precisa de prioridades. Tem lugares que são mais prioritários. A nossa vontade, meu irmão, era botar 10 crentes em cada rua dessa do bairro. Mas a gente sabe que tem lugares que Deus nos direciona para uma prioridade. E tem gente que fica, pastor, era tão bom se fosse ali, era tão bom se fosse acolá. Aí Deus deu a direção, o irmão Cláudio deu a mim, deu o irmão José, deu os irmãos, não, vamos fazer assim, vamos por ali, seguindo a direção do Espírito Santo de Deus. Porque é a nossa prioridade neste momento. Fazer o culto domingo ali fora vai ser a nossa prioridade neste momento. Poderíamos fazer outro canto? Poderíamos, mas nós temos que entender as prioridades no reino de Deus. E Jesus está nos ensinando isso. Procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pastor, quem é essas ovelhas? O mundo é alvo da salvação e do amor de Deus, mas a sua casa e a minha casa é a prioridade. E é onde a gente menos evangeliza. É onde nós menos chamamos para vir para a igreja. É a nossa Samaria, que parece um território inimigo. Nós temos medo até de dizer que é crente. É ali que Jesus está dizendo: procurem os irmãos de vocês, próximos de vocês, e revelem a eles o evangelho de Cristo. As ovelhas perdidas da casa de Israel é lá no teu trabalho, é os teus colegas de trabalho, os teus colegas da faculdade, do colégio, aquelas pessoas com quem tu convive diariamente. Porque tem pessoas que o trabalho tem mais peso do que a casa. Tem gente que a casa é só para dormir. Passa mais tempo fora do que dentro de casa. Eu já vivi assim. Hoje, graças a Deus, eu tento contornar essa situação. Mas às vezes estar fora de casa, para nós temos mais vivência fora de casa do que dentro de casa. E ali Jesus está dizendo, é neste lugar onde você convive mais, que estão as ovelhas perdidas, que precisam serem apresentadas a elas, o quê? O evangelho de Cristo. Diga assim comigo, a missão. Diga comigo, a missão exige prioridades. Amamos a África, amamos a Oceania, amamos os países perseguidos, mas nos esquecemos da nossa casa. E Jesus está dizendo, vocês querem fazer a missão, comece em casa. E é por isso que em Atos 1:8, Jesus promete isso. Olha, vocês receberão poder, virtude do alto, para serem testemunhas, começando aonde? Jerusalém, casa. Depois vai para os vizinhos, a Judéia. Depois vai para as pessoas que têm menos contato, Samaria, os inimigos. Depois você vai até os confins da terra. Nós queremos, Senhor, aí tem até aquela música que a gente canta, né? Eu vou, eu vou, eu vou. Você vai para onde? Se em casa você nem começou a tarefa de missão. Para onde é que você quer ir? Para onde é que você quer que Deus lhe leve? Se aqui, na igreja, você não está se despertando para fazer a missão. Deus está dando para esta igreja, para nós, um tempo de oportunidade de proclamarmos o evangelho, o reino dele neste mundo. Aproveitemos essa brecha do evangelho sobre nós para fazermos a missão como prioridade. Não, pastor, se o senhor me enviar, né, eu já passei por isso com 2 irmãs uma vez. O sonho delas era ir para a África. A primeira prova que eu botei para elas foi vamos liderar a missão aqui. No instante fugiram. Não foi aqui no Guanabarão. Chegaram, ai pastor, meu desejo é ir para a África. Eu disse, minha irmã, a África está bem aqui atrás. Tinha lá a rua mais perigosa do bairro. Era atrás da igreja. Eu disse, está aqui, ó. Aqui é a África da gente. Começa a evangelizar lá. Se vocês trouxerem 5 pessoas que aceitarem a Cristo, aí nós vamos pensar no caso de vocês. A bola foi murchando. Porque às vezes a nossa
ideia de missão é prioridade os países emergenciais perseguidos, mas a prioridade da missão minha e tua começa pela minha casa, pela tua casa. Aí depois ela vai se estendendo, ganhamos a nossa casa, aí vamos se estendendo os vizinhos, aí vai os laços, os amigos, os familiares. Aí quando você pensa que não, está aqui uma igreja feita de famílias, que um dia um aceitou a Jesus, aí foi convidando o outro, foi chamando o outro. Quando você pensa que não, está o pai, está o esposo, a esposa, está os filhos, depois está os avós, daqui a pouco está toda a família, tio, sobrinho. Graças a Deus que os cachorros, né, não aceitam Jesus, senão até eles iam estar vindo para a igreja. Tem igreja aí até para cachorro agora, né? Mas aqui, graças a Deus, os irmãos estão deixando seus cachorros em casa e eu espero que assim fique, né? Mas nós estamos chegando no momento, né? Eu já tive um colega meu que ele casou e no casamento o padrinho, né, a dama chama, né, o pessoal, pajem, era um cachorro com as alianças. Eu, Jesus, no dia que eu vejo um negócio desse, eu rasgo meu paletó e deixo de pastorear. Eu não vou aceitar um cachorro trazendo aliança para um casamento. Mas hoje nós estamos vivendo um tempo assim difícil, irmãos, complicado. Nós estamos vivendo um tempo difícil e precisamos realizar a missão da igreja como uma prioridade. Jesus continua ainda no texto, agora versículo 7. Capítulo 10 de Mateus, versículo 7. Pelo caminho, preguem que o reino, ele está próximo. Preguem que está próximo o reino de Deus. E aqui vem uma lição importante de Jesus para nós. É que a missão que carregamos é a palavra que declaramos. Qual é a grande missão da igreja? A minha missão e a sua missão não é outra coisa senão pregar a palavra de Deus. A maior responsabilidade minha e sua é pregar a palavra do Senhor. Pastor, isso é fácil? Não, meus irmãos. Tem igrejas hoje que ela é mais social do que a palavra. Tem igrejas hoje que elas parecem mais política do que palavra. Tem igrejas hoje que você entrando nela parece outra coisa, mas não tem a palavra. Eu acho que os irmãos mais antigos devem lembrar que nós já vivemos uma época em que nos nossos cultos eram 1h50 de louvor e 10 minutos de palavra. Entrada de bandeiras, isso e aquilo outro, e tinha isso e aquilo outro, e homenagem para isso e para aquilo outro, e quando o pregador ia pregar era 8:55. É preferível nós cortarmos tudo, programação de tudo, e tem hora que Deus nos dá a direção até para acabar até o louvor e começar pregando. Já aconteceu aqui e vai acontecer de novo. Como nós já tivemos uma ceia onde eu comecei e fui pregando, e pode acontecer de novo, não se escandalize não. Porque a nossa prioridade não é outra coisa senão a pregação da palavra do Senhor sobre a nossa vida. 2 Timóteo 4, versículo 1 ao 5, Paulo vai dizer isso. Essa é a grande tarefa da igreja, proclamar. A missão é a mensagem que nós carregamos. 1 Timóteo 4, versículo 1, Paulo vai nos dizer isso. Ele vai nos insistir, dizendo que o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias alguns se apostatarão da fé e por obedecerem a espíritos enganadores e até ensinos, falsas palavras de demônios. Agora vá para 2 Timóteo 4:1, por favor. Paulo ele começa dizendo, irmãos, nos últimos dias vai ter tempos difíceis, as pessoas vão ouvir demônios e não a palavra de Deus. Aí ele começa dizendo, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os mortos. Aí Paulo está fazendo uma imploração, ele está quase de joelho pedindo a Timóteo, Timóteo, eu estou me ajoelhando, te implorando, te pedindo, diante de Deus, diante de Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua manifestação, pelo seu reino. Eu peço uma coisa a ti, Timóteo, eu estou te pedindo, insiste nisso. E o que é que Paulo tanto estava insistindo? Aí você vai no versículo 2, ele diz, Timóteo, eu estou insistindo para que tu pregue a palavra. Oh, glória a Deus. Pregue a palavra, insista na palavra. Seja oportuno, não seja oportuno. Quer corrija, quer repreenda, quer exorte com toda paciência. Mas prega a palavra de Deus. Aí ele diz no versículo 3. Pois virá o tempo. Aí ele recorda lá o capítulo 4. Que ele escreveu na primeira carta. Pois virá o tempo em que as pessoas não suportarão mais a sã doutrina. Pelo contrário, vão se rodear de mestres. Já está acontecendo isso. As pessoas estão trocando a igreja pelo YouTube, pelo Instagram. Um vídeo de 1 minuto vale mais que a pregação de 1 hora. As pessoas já se cansam. Ai, pastor, quando é que tu vai terminar? Diga amém, pastor.
Porque estão acostumadas com um videozinho de 1 minuto, com rios, com vídeos curtos, e dentro desse 1 minuto eles acham que já conheceram tudo. É um mundo fadado a viver de superficialidade. E Paulo está dizendo, estão rodeados de mestres, segundo as suas próprias cobiças. E quando escutam a verdade, sentem coceira nos ouvidos. Coçam. Versículo 4, Paulo vai dizer ainda, nós precisamos pregar a palavra. Eles vão recusar-se a dar ouvido à verdade e vão se entregar à fábula. Nós já estamos vivendo isso. Os pastores e pregadores estão virando os coaches, pregando emocionalismo, pregando aquilo que é agradável aos nossos ouvidos, aquilo que às vezes nos faz até chorar e viver um emocionalismo, mas não muda, não transforma, não quebra o nosso ego, não derruba ele e faz o Espírito de Deus viver dentro de nós. Porque é só a palavra de Deus que faz isso. Mas nós já estamos vivendo uma época, meus irmãos, que as pessoas estão se recusando. Versículo 5, capítulo 4 ainda vai dizer, mas você, aí está falando para todos nós, seja sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, meu irmão, nós vamos passar aflição ainda porque estamos sendo fiéis à palavra de Deus, mas faz o trabalho de um evangelista, cumpre plenamente o teu ministério, glória a Deus. Podem debochar de ti, pode criticar, pode falar o que for, mas aí Paulo está dizendo, eu estou de joelho, implorando diante de Deus, diante de Jesus, insista, Timóteo, em pregar a palavra de Deus. E é isso que Jesus está comissionando os 12, pelo caminho, capítulo 10, versículo 7, pelo caminho. Pelo caminho está dizendo, por onde vocês forem, onde vocês pisarem, por onde vocês passarem, não deixem de pregar que o reino de Deus está próximo. Sábado de manhã o nosso grito vai ser esse, Jesus está voltando. Jesus salva. Jesus quer te levar para o céu, Jesus quer te salvar, isso é o grito da igreja, caminhando como os discípulos aqui, declarando, pregando que o reino de Deus está próximo. Quem quer fazer esta missão de pregar e ser fiel à palavra de Deus, aleluia, é a nossa, não é do pastor apenas não é dos obreiros não, mas é de todos nós que somos discípulos de Jesus, sermos fiéis à palavra de Deus, custe o que custar. Não negocie, não troque por aplausos, não troque por favores, não troque por nada. Seja fiel, cumpre com fidelidade o ministério, aleluia, que Deus tem colocado nas tuas mãos. Versículo 8, Jesus diz mais, eu também estou dando para vocês autoridade, curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem aqueles que estão leprosos, expulsem demônios, oh glória a Deus, vocês receberam de graça tudo isso, portanto deem de graça também. Jesus está nos ensinando que a missão exige poder sobre as trevas. Quem quer ter poder sobre as trevas aqui? Nós estávamos segunda-feira orando e Deus me direcionou a orar pelos obreiros, dizendo, Senhor, dá sobre estes homens autoridade, sobre os demônios, sobre as enfermidades, sobre tudo, porque há poder no nome de Jesus para ungir as nossas mãos e repreender as trevas. Atos 1:8 vai nos falar disso. Jesus prometeu, Jesus cumpriu, mas recebereis poder quando vir sobre vós, quando descer o Espírito Santo e vocês enfim se tornarão testemunhas. Pastor, isso aconteceu? Aí só para você ler depois em casa. Em Atos 2 eles recebem, em Atos 3 o poder é manifesto. Um homem que diz, capítulo 4, versículo 20 ao 22 de Atos, depois os irmãos leiam com calma em casa, vai dizer que há mais de 40 anos ele estava em frente à Porta Formosa. Em Atos 3:1 diz que desde o seu nascimento, ou seja, desde que o menino nasceu, foi jogado ali, e ele se acostumou a vida toda a literalmente pedir esmola. Aí chegou um dia que ele veio para Pedro, viu Tiago, orando. E quando ele olhou para aqueles homens, ele ficou com a mãozinha estendida, esperando. Aí Pedro chega e diz, o que tu quer, eu não tenho. Mas o que eu tenho é mais poderoso do que o que tu quer. Ele diz, eu não tenho prata, eu não tenho ouro. O que tu está pedindo é isso, eu não tenho.
Mas em nome de Jesus, tu vai pegar agora esse pedaço ré de pau que tu está aí te segurando sobre ele, aleijado. Tu vai pegar essa tua cama que está aí, tu vai colocar nas tuas costas e em nome de Jesus tu vai andar. Aleluia. E diz a palavra de Deus que ele botou todo o trapo sobre as costas, ele não se aguentou ficar em pé e começou a pular e pular. Viu os homens entrando no templo e ele pulando atrás dos homens de Deus. E aquilo ficou notório, tão notório que os religiosos olharam e disseram: o que é que está acontecendo? Nós conhecemos esse homem, desde que ele é menino, ele está ali aleijado, paralítico, está ali sem ter condições de andar. E agora nós estamos vendo ele, não é andando, é pulando. Aleluia. O que fez eles perseguirem os discípulos não foi o fato da cura, mas em nome de quem estava sendo realizado. Porque eram os saduceus não acreditam na ressurreição, e eles disseram: eu não sei quem são esses homens, eu só sei que foi em nome de Jesus que eu fui curado. Aí disseram: cala a tua boca, não fala mais esse nome, não cita aqui. Açoitaram os discípulos, bateram nos discípulos, prenderam os discípulos, e quando viram que não tinha jeito, porque a multidão viu, aí eles resolveram soltar. Capítulo 4, versículo de número 14 até o 33, os irmãos vão ler isso com calma, mas vamos ler do 29 em diante, que vai nos revelar esta verdade do poder de Deus sobre as trevas. A oração dos discípulos, capítulo 4, verso 29 até o 33, onde os discípulos vão estar exatamente falando esta verdade gloriosa. Eles vão dizer: Senhor, tu está vendo as ameaças, nós não queremos que o Senhor acabe com as ameaças, nós não queremos que o Senhor acabe com isso, nós queremos só uma coisa: concede a nós, teus servos, que anuncie com a palavra, a tua palavra, com toda coragem e ousadia. A oração de quem tem poder de Deus é diferente, irmão. A oração do medroso é assim: ai, Jesus, acaba a perseguição. Ai, Jesus, o irmão falou mal de mim. Ai, Jesus, o irmão me viu assim e ele falou assado e eu não quero mais fazer tua obra. A oração de quem está cheio do poder de Deus não é assim não. A oração de quem está cheio do poder de Deus, ele diz: Senhor, falaram mal de mim, me ameaçaram o teu chamado na minha vida, mas eu vou te orar te pedindo uma coisa: me dá mais coragem de pregar a tua palavra. Você quer ter essa coragem essa noite? Só pode ter isso quem é cheio do Espírito Santo de Deus. Versículo 30 do capítulo 4 de Atos. E enquanto estende as tuas mãos, aí ele está dizendo: Senhor, eu quero que enquanto a gente prega, a tua mão esteja estendida para curar, oh glória a Deus, para manifestar sinais, prodígios, por meio do teu santo servo Jesus. Versículo 31. Quando Deus escuta a oração de quem está cheio do Espírito Santo, coisas extraordinárias acontecem, amém? E tendo eles orado, o que é que aconteceu? Versículo 31. E tendo eles orado, o que foi? O lugar tremeu. Onde eles estavam reunidos, ficaram tão cheios do Espírito Santo, e eles começaram a, com ousadia, pregar a palavra de Deus. Quem quer pregar esta palavra com ousadia a cada dia em nome de Jesus? A missão exige poder sobre as trevas. Quem é medroso tem medo de evangelizar, de falar do amor de Deus. E só pode evangelizar aquele que está cheio de quem? Do Espírito Santo. Pastor, eu vou sábado, eu estou com medo aí de ir no meio da rua. Meu irmão, comece a orar de hoje. Você tem ao seu lado um que é maior e mais poderoso do que tudo: Jesus Cristo. E é no nome dele, na autoridade do nome dele, que você vai sair e pregar o evangelho. De graça recebestes, versículo 8 no final, de graça vocês também vão dar. Isso, Jesus está nos ensinando sobre a missão não pode ter interesse. Cuidado com as motivações que você está fazendo na missão de Deus. Não é pregar, não é cantar. É porque estou pregando e porque estou cantando. Paulo diz isso. Vamos ler Filipenses capítulo 1, versículo 15 até o 18. Rapidamente, Paulo atesta isso. Cuidado com as suas motivações na obra do Senhor e na missão de Deus. Ele diz: é verdade que alguns proclamam a Cristo por inveja. Tem gente que vê: ixi, o irmão Ananias pregou, eu vou pregar também. Ixi, o pastor, eu vou, aí vai por inveja.
Outros por rivalidade. Quem prega mais, quem sabe mais. Aí arrota conhecimento e fala isso e aquilo outro, mas não tem amor, compaixão, bondade, misericórdia. Rivalidade. Ixi, o pastor pregou isso, no próximo eu vou pregar aquilo e vou desconstruir o que o pastor falou. Rivalidade. Outros os fazem de quê? Boa vontade. Eu espero que eu e você estejamos nesse grupo, amém? Dos que querem fazer a obra de Deus de boa vontade. Não precisa ninguém empurrar, igual um Fusca velho. Só vai no empurrão. Ou igual um Monza, né? Graças a Deus que ninguém tem Monza, né? Então eu posso falar do Monza, né? O Monza velho, que eu já ajudei um colega meu de trabalho. Toda vida que queria sair de trabalho, tinha que empurrar o bicho. Ô bicho, carro ruim. Ele disse, rapaz, a minha alegria foi no dia que eu comprei e no dia que eu vendi esse carro. Me livrei dele. O pior é que ele deixou esse carro para ser sorteado no projeto Ageu. E o irmão que ganhou não quis o prêmio, né? Não quero, isso é uma bomba para mim. Ele queria era se livrar do carro de vez, né? É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja, rivalidade, outros de boa vontade. Versículo 6, Paulo vai 16. Estes que somos os que fazem de boa vontade, eles fazem por amor, sabendo uma coisa, eles estão incumbidos em defender o evangelho. Aí vem versículo 17, Paulo dizer, aqueles por inveja e rivalidade, eles pregam Cristo por interesse pessoal. Cuidado. Cantar para mostrar a voz mais bonita, talento, cuidado. Deus não irá nos julgar nas nossas ações. Deus irá nos julgar nas nossas intenções em fazer. Está lá no texto, depois o irmão leu com calma, 25 de Mateus. Ele vai separar as ovelhas para a direita, viu? E os bodes para a esquerda, para a esquerda. Os bodes estarão desse lado. Os dois fizeram a mesma coisa, a diferença foi que os que são ovelhas fizeram crendo e obedecendo e entendendo o que estavam fazendo em nome de Jesus. E os bodes não, Senhor, em teu nome. Nós foi quem fizemos. Olha aí o que eles estão dizendo. Em teu nome nós pregamos, em teu nome nós ganhamos vidas, nós saramos, nós curamos, nós, o eu. Mas Jesus diz, que são vocês, afastai-vos de mim, eu nem vos conheço. Paulo está falando isso agora, estão pregando por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que podem até aumentar o sofrimento da minha prisão. Aí Paulo vai no versículo 18, que é o último, que ele diz, o que é que me importa? Vocês acham que eu estou me preocupando com eles? Não, Deus vai dar conta deles. Uma vez que de forma ou outra é Cristo que está sendo pregado, seja com fingimento, cuidado, tem gente que está pregando Cristo fingido, cantando Cristo fingido. Meu irmão, cantar não é só voz não, meu irmão, cantar é vida. Pregar não é só você ter aqui condições de falar, não, você tem que ter vida, meu irmão. Toda vida que eu subo aqui, eu me tremo todo, como os irmãos também. Porque eu sei a responsabilidade que eu tenho, não é de pregar e falar de mim, mas de algo muito sério, que é a palavra de Deus. Por isso que Paulo está dizendo, seja com sinceridade, e sempre me alegrarei se assim for. Eu creio que Deus se alegra com a igreja que está fazendo a obra, não com interesses outros, mas em ser fiel aos interesses de Deus. Há um certo missionário que ele tem uma frase que ele diz, enquanto muitos buscam ser um grande pastor, um grande teólogo, um grande missionário, um grande pregador, um grande cantor, ele diz, eu apenas quero ser útil para Deus. Que essa seja a nossa oração nessa noite. Senhor, eu não sei, aleluia, cantar, Senhor, eu nem sei pregar ainda direito, mas eu quero ser útil no teu reino, na tua obra. Eu quero ser útil, aleluia, na tua dispensação, na tua missão. Seja útil. Cutuque agora o seu irmão e vai dizer para ele, pode dizer, seja útil, irmão. Seja útil. Jesus quer gente útil aqui dentro. Porque esse útil, pastor, ele não quer você de braço cruzadinho do jeito que você está, não. Ele quer você se movimentando, fazendo a missão, fazendo a obra dele, realizando o querer dele, glória a Deus. Verso 9. Aí Jesus vem e diz, cuidado, não levem ouro, prata, cobre em seus cintos.
Jesus está dizendo o seguinte: não levem aquilo que será pesado para vocês. O que é pesado, pastor? É porque às vezes a gente quer fazer a obra de Deus confiando no que temos no nosso bolso. Jesus está dizendo assim, ó, aquela oração que o profeta faz no capítulo 3, chamada Abacuque: ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não produza do vinho, eu olho para a malhada no curral, não acho alegria lá, porque os bodes, as ovelhas, o curral todo morreu. Mesmo que não chova, mesmo que não haja trigo, para eu poder me alegrar e fazer meu pão, todavia, eu continuarei me alegrando no meu Deus. Eu vou me alegrar, não é no que eu tenho. Ele está dizendo, não é que vai faltar. Ele está dizendo, eu estou olhando, eu estou vendo, mas eu não me alegro no que eu tenho, eu me alegro em Deus. Não leve nada que seja pesado. A missão não pode ser feita com pesos que nos atrapalham. Hebreus capítulo 12, versículo 1. O autor aos Hebreus, ele vai nos declarar isso, irmãos. Visto que nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, vamos nos livrar de todo peso, em outra versão, de todo embaraço, de todo pecado que está firmemente se apegando a nós, está nos impedindo de correr. Pastor, o que é esse peso? Aí você diz, não, pastor, é porque eu vou trabalhar, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E às vezes você trabalha por conta própria. Não, você fechar a sua loja aquelas 2 horas para evangelizar. No outro sábado, Deus vai mandar o dobro de cliente para você, porque sabe o que é que Deus faz? Ele honra aqueles que se dedicam ao seu nome, ao seu evangelho. Não, pastor, eu não vou quinta-feira porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que produzir. Meu irmão, esses dias eu estava lendo e Deus me falou muito no texto de Eclesiastes 4. Ele diz, melhor do que 2 punhados e não ter tempo para viver, é melhor um punhado e um outro punhado de alegria. Um de fardo, um de alegria. Um de fardo, um de alegria. Mas tem gente que está com 2 punhados cheios de ouro, 2 punhados cheios de coisa, mas não tem tempo para servir a Deus, não tem tempo para se alegrar em Deus. Está preocupado se vai perder, se vai se esfarelar aquele punhado que ele tem. O crente não. Ele está com um punhado, mas ele sabe, Senhor, esse punhado que tu botou aqui na minha mão, o Senhor não vai deixar faltar. O Senhor não vai deixar faltar, porque o outro eu vou estar fazendo a tua obra. Glória a Deus. Não levem nada que seja pesado e que venha atrapalhar vocês. Não levem nada que venha impedir vocês de correrem a carreira do evangelho. Do que adianta você ganhar dinheiro, estar famoso, ter isso. Aqui é aquele hino antigo que diz, o homem pode ser famoso no mundo inteiro. Ter muitos amigos, ter muito dinheiro. Mas quando ele chegar, meu irmão, lá no juízo final, não tem mais jeito. Ele não vai conseguir comprar o juiz, não vai conseguir corromper Deus, não vai conseguir. Sabe o que é que ele vai ganhar? Sentença, julgado, condenado. E do que adiantou levar tudo isso até lá? Não valeu a pena. Sabe o que é que vale a pena? Fazermos a vontade do Senhor. Ele se encarregará de nós. Como assim, pastor? Versículo de número 10, para nós encerrarmos. O Deus que dá a missão, Ele também é um Deus que cuida. Olha o que diz o versículo 10. Não levem sacola. Sacola fala, não queira abastecer no caminho. Igual aqueles irmãos e irmãs, mais irmãs, né, que vão para os aniversários. Já botam uma sacolazinha na bolsa, né? Para segurar o café da manhã, né? Jesus está dizendo, olha, na missão não tem essa sacolinha escondida para você colocar aí, não. Não vai ter tempo para isso, não. Na obra de Deus, você não vai ter tempo de estocar as coisas, não. Cada dia Deus vai mandar o suprimento necessário. Não leve sandália reserva. Não leve bordão. Bordão é, eu vou confiar aqui nesse cajado, vou confiar aqui nessa. Não. Você não vai confiar em nada disso. Aí Jesus diz uma promessa para mim e para você, porque o trabalhador, ele vai ser digno do seu salário. Meu irmão, se tem um patrão que é justo, que é honesto, que paga bem, que paga em dia, não se esquece, ele se chama Jesus. Pensa num patrão bom. Ele abre porta que não existe. Ele faz o governo, no meio da pandemia, abrir uma porta e sustentar até quem não trabalha. E você aí, Jesus, e eu não sei se Jesus não se preocupe.
o trabalhador vai ser digno do seu salário. Eu vou mandar, eu vou cuidar. Glória a Deus. Capítulo 6, versículo 10 de Hebreus. Olha a promessa que Hebreus nos retrata sobre esse episódio. Ele diz, irmãos, capítulo 6, versículo 10. Porque Deus, vamos ler juntos? Porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que vocês mostraram para com o seu nome. Pois vocês serviram e estão ainda mais servindo aos santos. Quem aqui está servindo aos santos de Deus? Deus não vai se esquecer do trabalho de você, do trabalho que eu faço na obra de Deus. Não fique procurando outras desculpas. Como Marcos 10, que Pedro chega e diz, Senhor, abandonamos tudo e agora o que é que vamos ganhar? Aí vem Jesus e diz, não se preocupe. O que você deixou de perder nessa vida, seja pai, mãe, seja o que for, aqui eu já vou estar acrescentando. E lá no reino vai ser 100 vezes mais. Não se preocupe, eu não estou... Jesus está dizendo para Pedro, Pedro, não se preocupe, não fique aí assanhado o teu coração. Eu já sei o que tu está fazendo, eu vou recompensar estas bênçãos que tu tem. Para nós concluirmos, Charles Spurgeon, ele tem uma frase que sintetiza muito esse capítulo 10 de Mateus. Ele diz, quando Abraão, e ele compara a saída de Abraão, a jornada de Abraão, em direção à terra prometida, ele diz, quando Abraão saiu, ele não sabia também ao certo o seu destino, ele não sabia, Deus só disse, vai para uma terra, para uma parentela, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Mas Abraão conhecia, ele não sabia para onde ia, mas ele conhecia bem quem o acompanhava. Nós não sabemos ainda o fim da nossa missão, mas nós temos uma garantia, uma certeza lá em Mateus 28, que Jesus diz, todos os dias eu estarei convosco. Nós estamos debaixo dessa promessa. Qual é a promessa, pastor? Nós não estamos fazendo a missão de Deus sozinhos. Jesus está conosco. É em nome dele que vamos. Mas o seu Espírito Santo vai conosco, nos ajudando em tudo. Quantos recebem esta palavra nesta noite, em nome de Jesus? Guarde em seu coração. Vamos ficar